encontrado uma Bíblia na nossa época, uma época muito difícil. Eu admiro muito Mary Jones. Como Mary Jones conseguiu uma Bíblia na sua própria língua. Ela viajou muito, foi até o país de Gales, onde sua família mora, ficou lá durante muito tempo. Ela tinha 10 anos e queria muito ter uma Bíblia, só que ela não sabia ler. E ela então pensou, o que eu vou fazer para possuir uma Bíblia? Meu pai já teve até uma escrivaninha para eu ler, mas eu não tenho uma Bíblia. E eu nem sei ler ainda. Então ela conseguiu uma pessoa para ajudá-la a aprender a ler. E ela então aprendeu a ler. E ela começou a trabalhar para os vizinhos, colher ovos, ajudar a cuidar dos animais, tirar água do poço. E ela então conseguiu muito dinheirinho. Seu pai fez até umas gavetinhas que serviam de cofrinho para ela guardar o seu dinheiro. Como eu admiro Mary Jones. Durante 6 anos ela guardou muito dinheiro, muitas economias. E ela descobriu um pastor que existia numa outra cidade chamada Bala. E ele vendia Bíblias. E ela então pensou, agora eu vou ter uma Bíblia. Eu tenho dinheiro. Eu guardei durante 6 anos o dinheiro para comprar uma Bíblia. E agora eu vou poder comprar uma Bíblia. Mas como é difícil termos Bíblia na nossa época. E a maioria não sabe ler. As mulheres, os homens, poucos sabem ler. Então, nós nos reunimos na casa de algumas pessoas que têm Bíblia. E eles leem para nós. É tão gostoso, fazemos o culto e ouvimos a palavra de Deus. Eu estou aprendendo a ler também. E eu estou conseguindo. E tenho uma Bíblia também. Mary Jones, então, foi a pé, sozinha, com 16 anos, até a cidade de Bala. Ela só tinha um sapato. Ela tirou os seus sapatos e foi descalço para aquela cidade muito longe. Ela andou um dia inteiro, chegou lá de noite, sozinha pelas estradas, levou um lanchinho e parou para comer. E pensou, ai, como eu gostaria de estar com a Bíblia nas minhas mãos, mas eu vou chegar lá. E ela foi, sozinha pelo caminho, sofrendo. Chegou lá no anoitecer com os pés cheios de bolhas. Aí então ela podia calçar os seus sapatos, porque ela não queria entrar na cidade descalça. Ela só tinha um sapato, mas tinha dinheiro de 6 anos para comprar a sua Bíblia. E Mary Jones então pensava, eu vou chegar na casa do pastor Thomas Charles, mas eu não sei onde é. E eu vou perguntar para as pessoas, por favor, senhor, o senhor sabe onde é a casa do pastor Thomas Charles? Eu sei, você anda mais 2 quadras, vira à direita, desce uma rua, vira à esquerda e é a casa de um bom homem chamado Thomas Charles. Então Mary Jones foi lá, ansiosa, seu coração estava batendo forte, então ela bateu na casa. E aqui que mora o pastor Thomas Charles? Pastor, olha a minha bolsa, eu tenho dinheiro, eu vou comprar a Bíblia. O senhor tem a Bíblia, né? E o pastor disse, entre, Mary, vem contar a sua história para mim. E ela contou. E o pastor disse, olha, eu só tenho 2 Bíblias, e elas já estão encomendadas, eu não posso vender para você. Mas ela chorou tanto, ela debruçou-se sobre o seu colo e chorou muito, 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 muito. Não, pastor, faz 6 anos que eu estou guardando dinheiro. Eu aprendi a ler, para ler na Bíblia. Agora o senhor fala para mim que não posso levar a minha Bíblia, eu não posso voltar com a minha Bíblia. Eu andei o dia inteiro, estou com os pés cheios de bolhas, só tenho esse sapato. E eu guardei dinheiro para comprar uma Bíblia. E o pastor então pensou, ele tinha uma Bíblia em inglês e uma em galês. Essa Bíblia em galês já estava encomendada. Mas ele disse, eu não posso deixar essa menina sem a sua Bíblia. Pegou a Bíblia, dobrou, colocou nas mãos de Mary Jones. E ela disse, pastor, o senhor vai deixar eu levar? Sim, Mary. Você fez todo esse sacrifício, então você pode levar. Ela começou a chorar, já pegou a Bíblia, já leu alguns versos, oraram e ela pousou ali. O pastor deu um lanche para ela, que ela estava sem comer, só comeu o seu lanche pequenininho e dormiu. No outro dia cedo ela foi embora para casa, todo aquele caminho a pé de novo, mas agora ela tinha um tesouro nas suas mãos, ela tinha a Bíblia Sagrada. Poucas pessoas tinham a Bíblia. Pessoas pobres não tinham Bíblia, mas Mary tinha uma Bíblia.
Então o pastor Thomas disse, puxa, essa menina fez tudo isso por causa de uma Bíblia. Eu tenho que fazer alguma coisa para recompensá-la. Quando ela chegou à sua casa, seus pais estavam esperando ansiosos. Ela abriu a Bíblia, leu o Salmo 150, eles agradeceram a Deus e agora eles têm um tesouro na sua casa, a Bíblia Sagrada. Como é bom ter uma Bíblia. Eu consegui a minha Bíblia também, nesses anos difíceis. Aprendi a ler na Bíblia. E o pastor Thomas Charles pensou, o que eu posso fazer para que outros também, como Mary Jones, tenham uma Bíblia? Ele pensou, se reuniu com alguns pastores e decidiram publicar muitas Bíblias. Vamos publicar Bíblias para todo o país de Gales. Vamos publicar Bíblias para outros países também. Não, vamos publicar Bíblias para o mundo inteiro, em todas as línguas. E formaram a Sociedade Bíblica Brasileira e começaram a fazer Bíblias. No ano de 1800 para frente, começaram a fazer as Bíblias. E começaram a fazer muitas Bíblias. E agora, não só Mary Jones tem a Bíblia. Eu também posso ter a Bíblia e muitas pessoas podem ter a Bíblia. Estou preocupado. A irmã White recebeu uma visão muito especial. Ela disse que o seu marido deveria começar a produzir pequenos periódicos, mandar para o povo, e assim eles mandariam para ele recursos, para que ele continuasse produzindo e entregando para o povo publicações, para animar o povo adventista, que se afastou depois daquela grande decepção. Isso funcionou. O povo mandou recursos, as publicações começaram a aumentar, mas agora já estamos em 1906, aqui no Brasil, e não temos aqui um periódico, não temos aqui uma revista para o povo adventista do Brasil. Estou pensando em começar uma pequena revista. Uma revista que seja, a princípio, publicada de 3 em 3 meses. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou começar a publicar uma revista. Bem, que nome eu poderia dar para essa revista? Já sei. Revista trimensal. Revista trimensal. Isso, trimensal. A cada 3 meses eu publico. Mas e agora, o que pôr? O que escrever nessa revista? Bem, Tiago White também, ele fez algo muito importante. Ele começou a escrever lições para as crianças, que hoje nós chamamos de lições da escola sabatina. E o povo no Brasil não tem essas lições. Já sei. Na revista trimensal, eu colocarei as lições da escola sabatina. E o povo então terá uma lição através da nossa revista trimensal, onde ele poderá estudar 3 meses seguidos. Puxa vida, as dificuldades são tantas. Não temos um prelo, teremos que adquirir um. Eu vou fazer economias, vou fazer alguns trabalhos pessoais, e com o dinheiro do meu trabalho, eu vou investir nisso, nesta revista trimensal. Sim, eu não posso esperar que mandem recursos para mim. Depois nós podemos fazer com que os irmãos assinem essa revista, e aí nós teremos recursos, mas a princípio eu não posso pedir dinheiro para o povo. É isso que eu vou fazer. Ellen White disse para o seu esposo, na visão que ela recebeu, que quando ele começasse, essas publicações adventistas circundariam o mundo. E ela viu também torrentes de luz em todo o mundo, publicações de todo o mundo. Bem, o Brasil faz parte do mundo. Então não é diferente aqui. Eu tenho certeza de que Deus irá abençoar nossa obra de publicações também aqui no Brasil. É isso que eu vou fazer. Vamos publicar essa Bíblia. Será que eu anotei aqui
Diário guarda tantas experiências dos pioneiros. Deixa eu ver onde está. Achei. Puxa vida. Em 1852, os pioneiros possuíam muita boa vontade de trabalhar. A igreja conseguiu a primeira impressora e começaram, então, a imprimir material. E o pastor Tiago e Hélio Duarte eram pessoas maravilhosas. Eles foram para a cidade de Rochester. E eles, então, tinham muitos planos para trabalhar. E lá em Rochester, em Nova York, eles decidiram fazer conferências. E eles tinham que andar de carruagem cerca de 680 quilômetros. Era muito longe um lugar do outro. E eles foram com seu pequeno filho Edson, de 3 anos, aqui diz, e Hélio Duarte e ele. Só que tinha uma coisa muito triste acontecendo. A cólera estava matando as pessoas. E todos os lugares por onde eles passavam tinham essas mortes. E o seu filho Edson, de 3 anos também, ficou muito doente, teve cólera. E eles pararam numa igreja e as pessoas falavam assim: irmão White, pastor Tiago, não vão mais, seu filho vai morrer, vocês vão ter ele enterrado na estrada, porque não pode ser levado para casa uma criança doente, morta de cólera, vocês vão ter que enterrar à beira do caminho. Mas eles disseram: não, nós temos que pregar, nós fizemos esse compromisso, nós vamos pregar. E olha, eu fiquei impressionado ao saber que eles continuaram. E eles viajavam dia e noite. E a irmã White estava com muito sono, muito cansada, e seu filho Edson também. Então o pastor Tiago White amarrou os dois no banco da carruagem, com cordas bem fortes, para que eles não caíssem durante a noite, enquanto ele dirigia a carruagem. Porque se eles dormissem, eles cairiam da carruagem. E eles foram e continuaram o seu caminho, pregando o Evangelho. E eles tinham muita vontade de pregar o Evangelho. E eles se preocupavam muito. E o pastor Tiago pensou: meu filho só tem 3 anos. Será que meu filho Edson está salvo? Será que ele conhece Jesus o suficiente? O que eu poderia fazer pelo meu filho? Ele precisa saber mais de Jesus. E ele teve uma ideia. Parou em uma carruagem, pararam na casa de alguns irmãos para comer um lanche. E ele pensou: eu vou escrever textos da Bíblia e vou pôr perguntas para que o meu filho possa responder. Eu vou fazer as perguntas e ele vai responder. E ele começou a fazer essas lições e disse: vai ser muito interessante essas lições. E começou a escrever para crianças, depois ele passou a escrever para jovens, juvenis, jardim da infância, e ficou muito interessante. Todos começaram a gostar. No começo era só para as crianças, mas só que depois eles começaram então a escrever para os adultos. E foram lições muito bonitas, foram lições maravilhosas. E ele se especializou nisso. Eles chamaram essas lições de lições da escola sabatina. Vejam só. E hoje eu tenho uma lição da escola sabatina que eu estudo também. E aqui, o pastor Tiago White, ele era professor primário. Ele abandonou o seu trabalho para ser pastor e para escrever essas lições. Ele era um grande escritor. Ele escrevia para os jornais, escrevia as lições, escrevia revistas, periódicos. Só que depois ele tinha muito trabalho. Então, Uriah Smith, que foi um grande pioneiro também, começou a escrever. R.E. Cottrell, uma mulher chamada Adélia Cohen também começou a escrever. G.H. Wells também escreveu. Só que teve uma pessoa que foi G.H. Wells, que teve uma didática muito melhor. Ele escreveu a lição por 25 anos. Ele preparou a lição do jeito que vai continuar por muitos anos para os nossos irmãos que ainda virão. Puxa, eu estou tão feliz porque nossos pioneiros foram maravilhosos, são maravilhosos e prepararam a lição da escola sabatina para mim.
Estou muito cansado. Muito. É tarde, preciso dormir, mas tenho tanto para fazer. Estou muito cansado, quase não tenho mais dinheiro. Às vezes eu penso, deveria cuidar mais de mim mesmo. Deveria cuidar mais da minha família. Eu dedico tanto tempo e dinheiro para a obra. Se Jesus tivesse pensado como eu, Jesus passava noites e noites orando por mim, pela obra. Jesus se comprometeu. Se os discípulos tivessem pensado como eu, estou cansado, preciso pensar mais em mim. Se Martinho Lutero tivesse pensado como eu, Martinho Lutero se comprometeu, se dispôs até mesmo a morrer, se fosse o caso. E se Tiago White e Ellen White tivessem pensado como eu, existiria hoje a Igreja Adventista? Se José Bates tivesse pensado como eu, José Bates vendeu toda a sua frota de navios e chegou mesmo a precisar de alimento, de ajuda para poder sustentar a sua família. Ele se entregou totalmente à obra. Como estaria a nossa igreja hoje, no começo do século XX, se os nossos pioneiros não houvessem se comprometido? Não. Eu preciso me comprometer com a obra. Eu preciso me comprometer. Se cada um dos membros dessa minha época se comprometerem com a obra de Deus, ela crescerá muito. E a igreja no Brasil chegará um dia que, quem sabe, poderá ter mais de 1 milhão de membros. Isso também depende de mim? Não. Eu tenho que pensar na obra de Deus. Não posso pensar tanto em mim. Preciso sim cuidar da minha família, cuidar das minhas coisas, mas em primeiro lugar, a obra de Deus. É isso que eu vou fazer. A obra de Deus em primeiro lugar.